Olá, pessoal. Estamos retornando aí para o nosso terceiro bloco, né, de direito empresarial, e nós estávamos estudando as obrigações do empresário, né? E nós já terminamos a primeira obrigação do empresário, que é o registro dos atos constitutivos. E agora a gente pode começar a segunda obrigação do empresário, que é a escrituração e a autenticação dos livros empresariais. Então, se me permitem aí compartilhar a tela, né, a gente vai dar sequência ao nosso estudo. E nós já comentamos o que é a escrituração e a autenticação dos livros empresariais. Né? A escrituração e a autenticação dos livros empresariais nada mais é do que o registro das atividades empresariais, né? O dia a dia do empresário. O que ele comprou, o que ele vendeu, o que entrou de dinheiro, o que saiu de dinheiro, enfim, o dia a dia das atividades empresariais. E chama-se livro porque antigamente era de fato livro, né, ou fichas aí, né, formando um fichário. Mas hoje, isso já é desde o Código Civil de 2002, a escrituração ela é feita de forma eletrônica, né, não tem mais livro. Mas, em razão aí de tradição, e o direito é extremamente conservador, manteve-se o nome de livros empresariais. Né, mas, na verdade, né, não tem mais livro. Né, é tudo feito de forma eletrônica. Pessoal, e é interessante notar que existem vários livros aí, né, vários tipos de registro, ou várias naturezas de registro de atividades empresariais que os empresários, né, têm que fazer no exercício do dia a dia dessa sua atividade empresarial. Um deles é o livro caixa, né, que a gente até já comentou aqui, né, o livro caixa. E é o que é mais falado, é o que é mais famoso e tal. Só que, na verdade, olha só, a lei não usa bem o nome livro caixa, né? A lei fala, na verdade, em livro diário, né? E esse livro diário, ele é obrigatório aí, nos termos do artigo 1180 do Código Civil, né? Que fala lá, ó, além dos demais livros exigidos por lei, é indispensável o livro diário, né? Então, apesar de no dia a dia a gente falar caixa, 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 não é bem o livro caixa, né? O que a lei quer mesmo que se faça é o livro diário. E o livro diário ele é obrigatório para todo e qualquer empresário. Todo e qualquer empresário, desde o empresário individual, a nossa querida Dona Maria Boleira, até sociedades empresárias enormes aí, como uma montadora de veículo, como um banco, né? Tem que escriturar esse danado desse livro diário. Ele é obrigatório. Mas veja que não basta escriturar, né? Depois de escriturado, ele tem que ser levado à autenticação na junta comercial. E quando a gente fala sobre isso, as pessoas costumam perguntar, professor, mas qual que é a diferença do livro caixa, que é o que todo mundo fala, para esse livro diário, que é o que a lei fala? Pessoal, eu não sou contador, então eu não tenho conhecimento técnico na escrituração de livro empresarial. Né? Quem tem conhecimento técnico mesmo na escrituração do livro empresarial é o contador. Né? Quem faz isso é o contador. A gente, como advogado, pega a escrituração já pronta. Né? A gente não sabe fazer. A gente pega já pronta aí. Quem sabe fazer é o contador. Mas, pedindo licença aí aos contadores, né, para dar um pitaco aí, para tentar diferenciar o livro caixa do livro diário, o livro caixa, ele é um livro, né, meramente contábil. Né? O livro caixa, ele é um livro meramente contábil, ou seja, ele só faz conta, né? Ele só faz conta de números aí, de entrada de dinheiro e saída de dinheiro, só. Né? E normalmente usa aquela técnica das duas colunas, né? A coluna do crédito, a coluna do débito, né? E aí faz o somatório no final. Né? Esse é o livro caixa. Mas a lei não quer só livro caixa. Né? A lei obriga a escrituração do livro diário. E o que é o livro diário? O livro diário, além dessa parte contábil, que é, na verdade, o livro caixa, o livro diário ele tem que trazer também a descrição da atividade empresarial realizada. Né? Então, o livro caixa, desculpa, o livro diário, ele vai além, porque além de trazer essa disposição contábil de entrada e saída de dinheiro, né, de fluxo de caixa, o livro diário, ele traz também a descrição da atividade. Então, tem que colocar lá, contrato com fulano de tal, entrou tanto, né? Aquisição de insumos com fulano de tal, saiu tanto. Né? Tem que descrever a atividade.
né? E quanto mais detalhada for essa descrição, melhor, né? Emitiu tais e tais notas fiscais para fulano de tal, né? Então, tem que descrever, de fato, a atividade. Então, o que a lei quer, o que a lei obriga, não é o mero fluxo de caixa. O que a lei quer é fluxo de caixa, mas com a descrição da atividade, né? Agora, veja só, pessoal, além desse livro diário, que é obrigatório para todos, existem vários outros livros, mas aí não são obrigatórios, aí vai depender do tipo de atividade daquela empresa. Por exemplo, livro de emissão de duplicata. A empresa que emite duplicata, ela é obrigada a ter o livro. Mas a empresa que não emite duplicata, ela não precisa ter livro de duplicata. Mas se for emitir, vai ter que ter o livro, né? Outro livro que é interessante, o livro de registro de ata de assembleia, né? Então, se é uma empresa com mais de 10 sócios, ela é obrigada a convocar a assembleia, ela é obrigada a realizar a assembleia. E aí, então, ela vai ter que ter as atas de assembleia e o livro de registro dessas atas de assembleia. Agora, se a empresa tem menos de 10 sócios, ela não é obrigada a fazer assembleia, né? Ela não é obrigada a fazer assembleia. Ela decide, ela toma as decisões dela através de uma mera reunião, né? E a reunião é algo bastante informal. E, claro, se é informal, não precisa registrar, né? Não precisa ter livro aí de registro de assembleia se não realiza assembleia, se realiza só reunião, né? Então, empresas com mais de 10 sócios são obrigadas a fazer assembleia e elas vão ter também livro de ata de assembleia. Bom, pessoal, mas essa parte aí da elaboração do livro é uma parte contábil, né? Então, quem conhece isso é contador, num curso de contabilidade. Eu não sou contador, eu não tenho formação na contabilidade, então também eu não sou a pessoa mais indicada para aprofundar o estudo no conteúdo, na elaboração dos livros empresariais. Nós estamos num curso de Direito, e o que interessa para a gente no curso de Direito, né, e aí o contador não conhece isso, né, ou pelo menos não conhece formalmente isso, são os princípios que regem os livros empresariais, né, os princípios jurídicos que regem os livros empresariais. E a gente tem dois princípios que regem os livros empresariais. O primeiro princípio, né, é o princípio da eficácia probatória. Né? O primeiro princípio que rege os livros empresariais é a eficácia probatória. E o que significa eficácia probatória? Significa que os livros empresariais e o conteúdo desses livros fazem prova em juízo. Fazem prova em juízo. Então, o que está escrito no livro empresarial faz prova em juízo. Tem eficácia probatória, tem força probatória aí. Aí, vocês vão levantar a mão e falar, professor, mas até aí nenhuma novidade, porque todo documento escrito faz prova em juízo. Eu vou responder sim, verdade. Só que o livro tem uma peculiaridade. O livro, ele tem eficácia probatória numa via de mão dupla. Né? O livro empresarial, ele tem eficácia probatória numa via de mão dupla. Por quê? Porque ele serve de prova contra o empresário. Ele serve de prova contra o empresário. Então, se juntou aí um livro empresarial feito pelo empresário, autenticado, o conteúdo que está lá serve de prova contra o empresário, porque, na verdade, foi ele mesmo que elaborou o livro, ele mesmo que escreveu, ele mesmo que apresentou aquele conteúdo. Então, na verdade, ele confessou aquele conteúdo. Né? Então, veja, se ele constou lá que ele fez uma venda no livro empresarial e não recolheu o tributo, e aí os fiscais vão lá e olham o livro empresarial, está escrito que ele fez a venda, aquela inscrição da venda é uma confissão que houve a venda e houve, então, sonegação fiscal. E aí os fiscais tributários vão poder lançar o tributo, cobrar o tributo, inclusive judicialmente. Então, a inscrição do livro empresarial, ela faz prova contra o empresário, né, porque, na verdade, é confissão do ato. É uma confissão do ato. Mas, interessante notar que o livro empresarial, olha só que coisa bacana, ele faz prova também, ele tem eficácia probatória também a favor do empresário.
O livro empresarial, ele tem eficácia probatória a favor do empresário, ou seja, ele beneficia o empresário. Aí vocês podem me falar, professor, mas isso não é nada. Gente, isso é tudo. Por exemplo, eu não sou empresário. Eu pego meu caderninho aqui e escrevo que cada um de vocês me deve R$100. Eu escrevo que cada um de vocês me deve R$100. E eu assino o que eu escrevi. Será que eu vou poder pegar essa folha do meu caderno com a minha letra, em que eu escrevi que vocês me devem e eu assinei, e conseguir cobrar na justiça? Claro que não. Porque se eu escrevi algo que me favorece e prejudica vocês, não tem valor contra vocês se não foi vocês que assinaram, se não foi vocês que escreveram, se não foi vocês que assinaram, né? É por isso que um cheque, por exemplo, ele é assinado pelo devedor e fica na mão do credor, né? Que aí o credor consegue cobrar, que ele prova a assinatura do devedor. Agora, eu não tenho como preencher um cheque me favorecendo, eu, credor, eu assinando e cobrar o cheque de vocês. Se eu assino o cheque me favorecendo, aí eu vou atrás de vocês e falo, ó, tá vendo esse cheque aqui? Vocês estão me devendo. Vocês vão olhar e falar, mas eu não assinei isso. Ah, não foi você. Eu assinei falando que vocês me devem. Aí vocês vão virar para mim e falar, e daí? Eu não vou pagar. Não foi eu, devedor, que assinei. Isso não me vincula, isso não tem eficácia probatória, isso não tem eficácia nenhuma contra eu, suposto devedor, porque não fui eu que assinei, não fui eu que escrevi. Os livros empresariais, não. O livro empresarial, olha só, ele é feito pelo empresário, ele é assinado pelo empresário, mas as informações constantes ali vinculam terceiros. Então, se o empresário escreve no livro empresarial que ele fez um contrato, que ele vendeu produtos para vocês, ainda que não tenha recibo de entrega assinado por vocês, se consta do livro empresarial que houve essa venda, com base no livro empresarial, que é uma inscrição particular e unilateral do empresário, ele, empresário, se torna credor e vai poder cobrar vocês devedores, né? Então, a inscrição do livro empresarial, ainda que particular, ainda que unilateral, faz prova contra, mas faz prova também a favor do empresário, faz prova a favor do empresário. O empresário pode tirar a cópia, né, de uma parte do livro empresarial e entrar na justiça cobrando o terceiro, ainda que o terceiro não tenha assinado nada, não tenha recibo de entrega de nada, não tenha recibo de prestação de serviço de nada. Tudo com base apenas no livro empresarial, né? Por quê? Porque o livro empresarial, ele tem eficácia probatória e é uma via de mão dupla. O que está escrito lá faz prova contra o empresário porque é uma confissão, mas o que está escrito lá, ainda que particular e unilateral, faz prova a favor do empresário. Aí, né? E aí vocês vão me perguntar, nossa, professor, e se o empresário, então, faz uma escrituração falsa no livro empresarial e com base nessa escrituração falsa aí vai cobrar terceiro? Olha só, ainda que falsa, a gente não sabe que é falsa, ou não está provado que é falsa. Ela tem validade. E o empresário vai poder cobrar terceiro, sim, só com base na escrituração do livro empresarial, foi feito por ele de forma particular e unilateral. Ah, professor, mas isso é injusto. Aí o que o direito faz? O direito fala o seguinte, olha, então você, terceiro que está sendo cobrado, é que vai ter o dever de provar que a inscrição é falsa, né? A inscrição, ela passa a ter presunção de veracidade e é o terceiro, no fundo, que vai ter que provar que aquela inscrição é falsa. Como ele vai fazer isso? Não sei, né? Extremamente difícil. Mas é o terceiro que vai ter que provar a falsidade da inscrição, né? O livro empresarial, ele tem presunção de veracidade, inclusive contra terceiro, e é o terceiro que vai ter que provar que aquela inscrição é falsa, né? Então, veja o poder aí do livro empresarial, né? Agora, essa eficácia probatória, gente, ela só ocorre se o livro tiver escriturado e autenticado, né? Então, a eficácia probatória aí, ela decorre, na verdade, da autenticação na junta comercial. Se não tiver autenticação na junta comercial,
ele não vai ter essa eficácia probatória, né? Ele não vai ter todo esse poderio aí. Bom, terminamos o primeiro princípio, que é o princípio da eficácia probatória, e a gente pode falar um pouquinho agora do segundo princípio, que é o princípio da sigilosidade. Pessoal, os livros empresariais, eles constam todas as informações do empresário, né? Todas as informações do empresário. O que ele comprou, o que ele vendeu, o que ele pagou, o que ele recebeu, o tributo que ele lançou, o tributo que ele não lançou, o tributo que ele pagou, o tributo que ele não pagou, movimentação bancária. E todas essas informações, elas são acobertadas pelo sigilo constitucional, né? Artigo 5º, inciso 9 a 12 da Constituição Federal, né? E por trazer, então, informações sigilosas, informações confidenciais, esses livros empresariais, eles também são sigilosos, né? Eles são também confidenciais, né? Eles são, então, informações restritas pelo próprio empresário. Agora, veja só, como são informações que interessam ao empresário, se ele, empresário, quiser mostrar, ele pode, não tem problema nenhum, e ele mostra livremente, né? Por quê? Porque são informações sigilosas, mas que aproveitam a ele, né? Que o sigilo aproveita só a ele, né? E se ele, então, não quiser abrir mão do sigilo, ele pode, e aí ele faz o que quiser, ele mostra para quem ele quiser, né? Começo, meio e fim, totalidade dos livros, parte do livro, ele mostra para quem ele quiser, e aí não tem problema. Agora, veja só, e se o empresário, então, não quiser mostrar? Será que tem como obrigar o empresário a mostrar esses livros empresariais? Será que tem como obrigar o empresário a mostrar esses livros empresariais? Como regra, não, porque esses livros empresariais são sigilosos. Porém, como toda boa regra em direito tem exceção, existem alguns casos que excepcionalmente determinam que o empresário exiba esses livros empresariais. Ele não quer mostrar, mas existem alguns casos que determinam aí a exibição desses livros empresariais. Pessoal, e primeiro caso, né, a primeira exceção é a ordem judicial, né, a ordem judicial. Quando o juiz, então, num processo, entender que é necessário a exibição desses livros, o juiz pode sim determinar a exibição desses livros, rompendo o sigilo. O problema é que em processo judicial, o juiz ele só está autorizado a determinar a exibição parcial dos livros empresariais. Então, ele pode determinar a exibição de um livro, ou de alguma página do livro, ou um determinado período de registro, da data tal até a data tal, mas o juiz não está autorizado a exibir ou determinar a exibição de todos os livros, né? Do livro todo e de todos os livros, né? Nos processos judiciais, o juiz pode determinar a exibição dos livros, pode quebrar o sigilo, mas em regra, né, essa exibição pelo juiz no processo é uma exibição meramente parcial. Ou um determinado livro, ou uma página do livro, ou um período aí entre datas, né, dentro do livro aí. Ele não pode, nem o juiz, né, pode determinar a quebra total de sigilo, a exibição total de sigilo. Porém, pessoal, tem casos que permitem a exibição total, né? Tem casos que permitem a exibição total. Primeiro caso, é possível a exibição total não para o juiz, né? Não para o juiz, para os fiscais fazendários, né? Os fiscais tributários, o fisco. Então, as autoridades fiscais, né? Os agentes fiscais, né? Os auditores fiscais, eles têm poder para determinar a exibição total dos livros empresariais. Inclusive, né, os auditores aí, eles podem chegar no estabelecimento empresarial e falar, deixa eu ver os livros aí, passa aí para eu ver. Né? E por que os auditores têm esse poder? Porque a melhor forma de se verificar se a empresa está recolhendo tributo ou não, ou eventualmente está sonegando o tributo, é analisando as escriturações dos livros empresariais. Né? E como o fiscal tributário tem como função verificar se a empresa está ou não está recolhendo tributo, uma forma de se fazer isso é o fiscal tendo poder para determinar a exibição total dos livros empresariais.
né? E veja que o juiz, ele só determina a exibição total, desculpa, só determina a exibição parcial, enquanto que os auditores fiscais, né, Receita Federal, Receita Estadual, Receita Municipal, eles podem determinar aí exibição total. Então, na prática, né, o auditor fiscal, ele acaba tendo mais poder, mais prerrogativa que o próprio juiz, né? Porém, existem dois casos que o juiz poderá determinar a exibição total também, né? Existem dois casos que permitem que o juiz determine a exibição total, né? Que casos são esses, pessoal? Primeiro caso em que o juiz pode determinar a exibição total é a falência, né? Então, se decretar a falência de uma empresa, no processo de falência, o juiz vai poder decretar a exibição total dos livros empresariais. E por que isso acontece no processo de falência? Porque no processo de falência a empresa fecha. E aí tem que apurar tudo que a empresa tem que apurar tudo que a empresa deve, depois vender tudo que a empresa tem e pagar quanto possível a empresa deve. Então a gente precisa saber todo o ativo e todo o passivo da empresa, vender todo o ativo para pagar todo o passivo. E a única forma, dentro do processo de falência, de descobrir tudo, né, todo ativo, todo o passivo, vender o ativo para pagar o passivo, é fazendo uma exibição total dos livros empresariais e estudando todos esses livros empresariais. Aí sim, a gente vai verificar o que a empresa tem e o que a empresa deve para poder vender o que tem e pagar o que deve, né? Então, a falência, ela exige exibição total, a empresa fechou e tem que apurar tudo que ela tem e tudo que ela deve. Então, vai ter exibição total na falência, não tem jeito. Num processo de falência, o juiz ele pode determinar a exibição total. E outro caso em que é possível a exibição total de livro empresarial por juiz, né? O outro caso que o juiz pode determinar a exibição total é a chamada sucessão de empresa. O que é a sucessão de empresa? Uma empresa tem um determinado estabelecimento, essa empresa ou vende ou fecha, e aí uma outra empresa ou compra aquele estabelecimento ou abre um novo estabelecimento no mesmo local, no mesmo imóvel da empresa antiga. Se isso acontece, a gente fala que a nova empresa sucedeu a empresa antiga, né? Então, se isso acontecer, a gente fala que a nova empresa sucedeu a empresa antiga. E aí, pessoal, a coisa é séria. Por quê? Porque se ficar caracterizada essa sucessão de empresa, as dívidas da empresa antiga recaem na empresa nova. Olha só, olha só. As dívidas da empresa antiga recaem na empresa nova. Só que a empresa nova não sabe o que está acontecendo. Caiu de gaiato, né? Ou ela comprou o estabelecimento, ou ela pegou um imóvel aí que estava fechado e abriu um outro estabelecimento ali. E aí as dívidas antigas recaem nela, só que a nova não sabe das dívidas antigas, a nova precisa descobrir as dívidas antigas. E aí a única forma de descobrir as dívidas antigas é fazendo a exibição total dos livros empresariais, né? Então, ficando caracterizada aí a sucessão de empresa, é necessário determinar a exibição total dos livros empresariais para descobrir, então, as dívidas anteriores a ele. Pessoal, quando a gente fala de sucessão de empresa, a coisa assusta, né? Quem é empresário aí assusta quando se fala de sucessão de empresa, né? E o que eu gostaria de fazer é tranquilizá-los no seguinte sentido: a sucessão de empresa, ela existe, mas também não é tão fácil de caracterizá-la. Por quê? Porque também a sucessão de empresa ela não acontece em toda e qualquer dívida. Ela só vai acontecer em dívida trabalhista e tributária, né? A gente só fala em sucessão de empresa em dívida trabalhista e tributária. Então, uma empresa tinha um estabelecimento e ela tinha empregados. Não pagou os empregados e ela vendeu o estabelecimento, a empresa adquirente do estabelecimento adquire também as dívidas trabalhistas, né? Ou a empresa tinha um estabelecimento, não pagou tributo, ela vendeu esse estabelecimento, a adquirente vai também adquirir as dívidas tributárias, né? Então, é nesses dois tipos de dívida aí que a coisa preocupa, né? Dívida trabalhista e dívidas tributárias, é onde se tem sucessão de empresa aí.
E também não é algo muito automático, não, a ocorrência de sucessão de empresa. Por quê? Porque tem que ficar caracterizado dois fatos, duas ocorrências para que de fato se tenha sucessão de empresa, né? E possa pegar a dívida trabalhista e tributária da empresa anterior e jogar para a nova empresa. Os dois fatos são: tem que a nova empresa usar o mesmo imóvel, né? Então, para que haja sucessão de empresa, a nova empresa tem que usar o mesmo imóvel e a nova empresa, naquele imóvel, tem que exercer a mesma atividade da empresa anterior, né? Então, tem que ser o mesmo imóvel e tem que ser a mesma atividade da empresa anterior. Se for o mesmo imóvel e a mesma atividade, aí as dívidas trabalhistas e tributárias anteriores vão recair sobre a nova empresa, né? E aí, para ilustrar, pessoal, eu costumo contar um caso de um antigo supermercado que tinha em Jales, né? Não sei se vocês vão lembrar, não sei se é da época de vocês, mas era da minha época, né? Eu ia tomar sorvete da Kibon nesse supermercado, né? Porque tinha, logo na entrada direita, assim, tinha uma lanchonete e era o único lugar da cidade que vendia sorvete da Kibon, né? Em copo americano, a gente tomava em copo americano. E o Chicabon, o brigadeiro, era excelente. A gente ia tomar sorvete da Kibon nesse supermercado. E esse supermercado, então, os donos não eram nascidos no Brasil, né? Os donos eram oriundos aí de Portugal e ele entrou em crise econômica, né? E ele foi então fechado e o prédio foi vendido para uma outra empresa de supermercado aqui de Jales, né? Cujo dono é de origem oriental, né? Cujo dono é de origem oriental, japonesa. Aí, e ele comprou então o prédio do antigo supermercado de origem portuguesa, né? E ele manteve o prédio fechado um tempão, né? Depois ele abriu o prédio, mas não para ele. Ele abriu alugando para terceiro. E aí até Feira do Verde foi feito dentro desse prédio, desse antigo supermercado. Aí depois de ter passado alguns anos, né, que foi até Feira do Verde, aí o prédio foi reformado e deu origem a um novo supermercado, né, de origem aí, né, cujo dono é de origem japonesa e está funcionando até hoje, né? Por quê que foi necessário todo esse tempo de prédio fechado? Foi necessário colocar outras atividades ali dentro, né, inclusive Feira do Verde, para depois reformar e abrir o supermercado, para tentar evitar a sucessão, né, para tentar evitar a sucessão. Porque, veja, era supermercado, ia continuar sendo supermercado no mesmo prédio. Então, mesmo prédio, mesma atividade, as dívidas trabalhistas e tributárias do supermercado anterior, de origem portuguesa, recairiam sobre o novo supermercado, que é uma nova empresa, totalmente diferente, uma nova empresa, novos donos, de origem aí japonesa. E para tentar evitar essa sucessão e a incidência das dívidas trabalhistas e tributárias do supermercado anterior no novo supermercado, na nova empresa, é que foi necessário deixar esse tempo aí, né? Foi necessário deixar esse tempo. Isso acontece bastante, né? Quando uma empresa fecha, quem adquire não vai de cara abrir uma nova empresa lá com a mesma atividade. A pessoa dá um tempo, né? A pessoa, às vezes, aluga, né? A pessoa monta uma outra empresa primeiro, né? Para tentar, então, evitar que seja mesmo prédio de mesma atividade, para evitar a sucessão de empresa, né? Mas, havendo sucessão de empresa, né, precisa descobrir as dívidas anteriores e a única forma de descobrir é promovendo a exibição total dos livros empresariais. Pessoal, então veja só, olha lá, a regra é a sigilosidade, são sigilosos. Mas, excepcionalmente, é possível quebrar essa sigilosidade e determinar a exibição dos livros empresariais. Em regra, o juiz ele só pode determinar a exibição parcial, a não ser em caso de falência e sucessão de empresa, e nesses dois casos, o juiz pode determinar a exibição total dos livros empresariais. Mas, não sendo falência e não sendo sucessão, o juiz só pode determinar exibição parcial dos livros empresariais. Ao passo que os auditores fiscais, o fisco, né, a Receita Federal, a Fazenda Estadual, o Posto Fiscal, a Fazenda Municipal,
sempre poderão determinar a exibição total dos livros empresariais, né? Sempre poderão determinar a exibição total dos livros empresariais. E quando a gente fala sobre isso, sempre vem a pergunta, professor, e se a Fazenda mandar exibir tudo, a Fazenda Pública, né, o ente tributário, determinar a exibição total e não exibir? Ou se o juiz determinar a exibição parcial nos demais casos, ou total na falência e na sucessão de empresa, e a empresa não exibir? O que acontece? O juiz pode determinar busca e apreensão dos livros empresariais, né? Então, quebrado o sigilo, nesses casos que a gente estudou, mas não sendo de fato cumprido a exibição dos livros, o juiz pode determinar a busca e apreensão dos livros empresariais, né? Antigamente, quando os livros eram papel, apreendia os livros, o papel, as fichas, né? Hoje, como a escrituração é eletrônica, vai lá e apreende, vai lá no estabelecimento da empresa ou vai lá no escritório de contabilidade da empresa e apreende aí os computadores, né, os discos rígidos, onde estão essas informações aí. E com isso, pessoal, nós terminamos a segunda obrigação do empresário, que é a emissão, né, a lavratura, a escrituração e a autenticação dos livros empresariais. Vimos o que é livro empresarial, vimos a obrigação de autenticar, vimos a obrigatoriedade geral do livro diário e vimos os princípios da eficácia probatória e da sigilosidade, com as respectivas características e exceções. Pessoal, vou encerrar por aqui para o vídeo não ficar muito longo, né? Agradecendo aí a presença e a paciência de todos vocês. Muito obrigado e grande abraço a todos.